mais forte, e agora eu consigo entender o que as pessoas diziam, o que o Diniz dizia, né? O Vasco joga bem, mas a bola não está entrando, né? Ontem poderia ter entrado, mas também poderia ter sofrido o gol, caso o Pedro tivesse aproveitado melhor as oportunidades, mas essa que é a parte boa do futebol, que é você jogar de igual para igual, ter chance de ganhar, o adversário também ter chance de ganhar de você. É isso que eu espero que o Vasco, esse patamar que eu espero que o Vasco atinja o quanto antes possível. Claro que se faz necessário você ter peça de reposição, é claro que se faz necessário você ter elenco, porque quando você perde a sua dupla de volantes, né, Jair e Tietê, os que entram precisam dar continuidade a esse trabalho. Agora, um orçamento, né, o orçamento do Vasco é muito menor do que o orçamento do Flamengo, por exemplo. Claro que, na minha opinião, isso não é uma desculpa. O Corinthians tem gasto uma fortuna e não está conseguindo fazer um time. Por outro lado, o Mirassol tem um orçamento talvez o menor entre os times da Série A e está lá na frente da tabela. Acho que se o Vasco contratasse os 11 jogadores do Mirassol, o Vasco não conseguiria fazer uma campanha igual a do Mirassol, que o Mirassol está fazendo. E aí eu não sei qual é o motivo, mas jogadores quando chegam em cidade grande, em time grande, salário alto, tem uma tendência a se acomodar. Outros a não se habituar, a não tem dificuldade de manter o mesmo foco. Não sei, eu não sei, né? Eu acho que o time do Vasco, individualmente, é muito melhor do que o time do Mirassol. Mas o trabalho do Mirassol é excelente. Talvez porque não tenha pressão, talvez porque o centro de treinamento do Mirassol seja muito melhor do que o do Vasco, né? Talvez aí até por uma questão de logística, de espaço físico. Mas, enfim, a verdade é que o Mirassol faz um baita campeonato e o Vasco não. O Vasco flerta ali com a zona de rebaixamento, embora tenha aí pelo menos uns 3, 4 jogadores que ganham mais de R$1 milhão. Então, assim, faz parte equilibrar essa história, né? Esse modelo de gestão, fazer de uma outra maneira com que o Vasco seja forte e competitivo, independente do investimento que seja feito. Precisa ser mais assertivo, né? A cada 3, 4, o Vasco acerta um, ou pelo menos era assim até essa última janela, né? Na penúltima, na janela de janeiro, o Vasco trouxe bastante gente, mas mais custoso, né? Mais caro, assim, foram Nuno, Garré e Lloyd. Um está indo bem, que é o Nuno. O Garré nunca entra, nunca é aproveitado. E o Lloyd já voltou lá para a Turquia, já foi embora, mesmo sendo dos três o jogador que custou mais caro. Então, assim, agora, nessa janela aí chegaram esses 2 jogadores, os 2 zagueiros, que era
posições que o Vasco tinha carência, e os dois têm demonstrado ser de alto nível e serem jogadores que, certeza absoluta, farão a diferença no setor defensivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora cabe ao Diniz tirar o melhor de cada jogador, né? Principalmente desses zagueiros que sabem jogar com a bola no pé, sabem fazer a dinâmica que é imposta pelo Diniz para que a bola chegue na segunda linha, né, nos meias, volantes e meia, para que chegue lá no ataque de uma forma mais clara. O Vasco parou um pouco de fazer cruzamentos para dentro da área, embora ontem o Felipe Coutinho fez 2 lançamentos aí para o Verratti, né, e ele perdeu o time da bola, que talvez pudesse gerar uma chance de gol para o Vasco da Gama. Né, o Verratti, as pessoas têm reclamado muito dele, porque bola no chão ele tem as suas dificuldades. O Vasco não está mais fazendo tanto cruzamento como fez com outros técnicos, e aí ele tem feito gols, apesar de ainda ser o artilheiro do Brasil, ainda ser o artilheiro do Vasco, né, na temporada, ele tem feito muitos gols de penalidade máxima, porque é o cobrador oficial. Isso também tem a sua relevância, a sua importância. Então, vamos dar aí um pouco de credibilidade ao Pirata e acreditar que nos próximos jogos ele vai fazer diferença em favor do Vasco. Tá bom? Começar a ler o superchat aqui, agradecendo demais a audiência de vocês, pedir desculpa aí pelo horário. Mais uma vez, pedir para que você deixe seu like, que se inscreva, compartilhe. Obrigado por quem votou lá, pelo fato mais importante, né, desse clássico entre Vasco e Flamengo, né, a reboladinha que teve lá, uma votação bem expressiva que me deixou muito feliz. Só faltou o Vasco ganhar para o meu final de semana ser perfeito. Tá bom, pessoal? Vamos ler o superchat aqui. Aí, nosso querido amigo Linha de Frente. Você é meu ídolo de verdade. Poxa, cara, eu me sinto tão lisonjeado quando escuto isso. Eu já parei tem quase 18 anos. Eu sou eternamente grato ao Vasco, mas também eternamente grato aos torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, que me tratam com carinho, com respeito, com uma admiração que de verdade até me assusta, né? E me deixa muito feliz, muito feliz, muito feliz. Se eu tivesse que escolher entre o prêmio da Mega Sena ou o carinho do torcedor do Vasco, eu ia escolher o carinho do torcedor do Vasco. Até porque dinheiro não traz felicidade. E o carinho de vocês me deixa muito feliz. Por isso, muito obrigado por essas palavras. Tá bom, Linha de Frente? Grande abraço. Olha, outro querido amigo aqui no canal, Alan Sérgio, está sempre aqui com a gente. Gostei muito do Cuesta. Mostrou boas valências. Eu também gostei muito. Jogador que joga sério, muita força física, com muita garra, com muita disposição. É o zagueirão, o xerifão que o Vasco precisava. O Robert Renan um pouco mais técnico, mas também não deixa de ser viril, não deixa de jogar com seriedade. Acho que ele deixou para trás aquela história lá do Internacional, que ele estava jogando muito bem, bateu o pênalti de cavadinha, talvez com uma certa displicência. Esses jogos aí que eu tenho visto ele com a camisa do Vasco, ele tem jogado com uma seriedade gigantesca, e acho que Cuesta e Robert Renan formarão
uma grande dupla de zaga no nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcida é que isso aconteça. Mais um superchat aqui de novo, nosso querido Alan Sérgio. Diniz demora tanto para mexer, o time estava cansado. Bom, Alan Sérgio, eu não posso afirmar que o time estava cansado. Agora, o que eu posso afirmar é que o Vasco não jogou no meio de semana. O Vasco jogou no último domingo contra o Ceará e jogou neste domingo. Então teve 7 dias para se preparar, para descansar. Então não era para o Vasco demonstrar nenhum cansaço. Teve um momento do jogo que o Flamengo passou a ter um pouco mais de posse de bola e que se fazia necessário ter jogadores de velocidade, de força, aquele jogador que puxa um contra-ataque. Felipe Coutinho não faz isso, o Nuno não faz isso e o Verratti não faz isso. Então, eu concordo com você, ele demorou bastante a botar o Andrés Gomes, que demorou bastante a botar o David. Embora esses 2 atletas, eles têm só força e velocidade, né? Então, não são nenhum craque. Então, você não é certeza de que eles vão fazer uma jogada excepcional e decidir um jogo tão importante como o clássico entre Vasco e Flamengo. Mas você tem razão. Se eles tivessem entrado um pouquinho mais fresco, um pouco antes, eles poderiam ser um pouco mais úteis. Tá bom? Grande abraço, meu querido amigo. Pessoal, quero agradecer demais a audiência, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, dizer que toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui, 5, 6, 5 e meia, 6 horas, depende muito aí dos meus compromissos. Então, quero desejar a todos uma excelente semana, grande beijo no coração, especialmente aqueles que são do bem. E tchau! Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Edmundo trazendo as opiniões dele aí nesta quarta-feira. Deixa a sua opinião se o Verratti aí merece ser titular no Vasco ou tá merecendo ir por banco de reservas. O garoto Ryan vem jogando muito bem com a camisa do Vasco. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!